Eu sou Padre Del Valle. E isto é a realidade do México. Há histórias que não querem ser contadas. Segredos enterrados sob 100 anos de areia e esquecimento. Feridas tão profundas que a própria terra se recusa a curá-las. Hoje, não peço que ouçam. Peço que sintam, que respirem o pó de uma tragédia que o México decidiu ignorar. Que deixem o silêncio do deserto corroer a vossa alma. A história que vão ouvir é uma mancha. Uma mancha na nossa bandeira, na nossa consciência, no coração daquilo a que chamamos humanidade. Esta não é uma história de monstros. É uma história de sobreviventes e dos monstros que criamos com a nossa indiferença. Se tem coragem de olhar para o abismo, inscreva-se. Ative o sino, porque a verdade, às vezes, só pode ser sussurrada na escuridão. E essa escuridão já dura um século. A história dos Vargas não começou com um grito. Começou com um rumor, um sussurro numa cantina de Saltillo. Uma história de bêbados sobre uma tribo perdida. Pessoas que viviam como nos tempos antigos, isoladas, esquecidas por Deus e pelo governo. Ninguém levava isso a sério. Era folclore, uma lenda para assustar os viajantes. Mas os rumores, como as sementes, às vezes encontram solo fértil. E o solo fértil era o coração de Carmen Mendoza. Carmen não era uma heroína. Era uma assistente social. Uma daquelas que o sistema mastiga e cospe. 26 anos. Os olhos ainda brilhantes de um idealismo que a realidade se esforçava por apagar todos os dias. Trabalhava num escritório cinzento, sob a luz intermitente de um fluorescente. O seu mundo era um universo de formulários. Formulário 1A, para desnutrição. Formulário 7C, para violência doméstica. Cada tragédia humana reduzida a um código numa pasta. Um dia, um velho fazendeiro chegou ao seu escritório. Cheirava a sol e terra. Veio pedir ajuda para a seca. Enquanto Carmen preenchia o formulário correspondente, o homem falou. Falou do deserto de Coahuila, de uma zona onde ninguém ia. El Espinazo del Diablo, chamavam-na. Ele disse que o seu avô lhe contava que lá se tinham perdido pessoas, durante a Revolução, uma família inteira, os Vargas. Dizem que continuam lá, murmurou o velho. Mas já não são como nós. Carmen levantou os olhos do papel. Pela primeira vez em muito tempo, algo quebrou a monotonia do formulário. O que quer dizer com "não são como nós"? O fazendeiro encolheu os ombros. O sangue chama o sangue, dizem. Quando não há mais, procura-se no próprio. A frase ficou pairando no ar viciado do escritório. Naquela noite, Carmen não conseguiu dormir. A imagem de uma família perdida, presa no tempo. Recusava-se a sair da sua cabeça. Na manhã seguinte, ela foi ao escritório do seu superior, Ricardo Juárez, um homem cujo espírito havia morrido há 20 anos, mas cujo corpo ainda não tinha percebido. Senhor Juárez, ouvi algo que acho que devemos investigar. Ela contou-lhe a história do fazendeiro, a lenda dos Vargas. Juárez nem sequer levantou os olhos do seu café. Mendoza, disse ele, com um suspiro cansado. Temos 300 casos reais nesta secretária. Crianças com fome, mães espancadas. Não temos tempo para as histórias de um velho. Mas e se for verdade? Juárez olhou para ela. Um olhar vazio, o olhar de um homem que viu demais e decidiu deixar de ver. Se for verdade, eles sobreviveram 100 anos sem nós. Certamente podem aguentar mais 100. Carmen sentiu um frio percorrer as suas costas. O frio da burocracia. A indiferença transformada em política de escritório. Saiu dali sentindo o peso da pasta que carregava nas mãos. O peso de todas as tragédias arquivadas.
Mas desta vez era diferente. Isto não era uma pasta. Era um sussurro no vento do deserto. E Carmen decidiu que iria ouvi-lo. Tirou as férias acumuladas. Usou as suas poucas economias para comprar um mapa antigo e provisões. Disse à mãe que ia fazer um retiro espiritual. O seu velho Volkswagen Sedã não era feito para o deserto, mas a sua vontade estava. À medida que se afastava da cidade, o barulho do trânsito foi substituído pelo silvo do vento. Os edifícios cinzentos deram lugar a um horizonte infinito e ocre. Ela estava sozinha, completamente sozinha, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava a fazer algo real, algo que não cabia num formulário. A estrada acabou. Depois, a estrada de terra. Depois, os rastros dos pneus. Ela seguiu as instruções do velho fazendeiro, escritas num guardanapo. Passe pela rocha com cara de cão. Siga o leito seco do rio até o sol bater na sua nuca. Eram instruções de outro tempo. De um mundo sem GPS. 3 dias. O motor do seu carro tossia poeira. A água começava a saber a plástico quente. O sol era um martelo implacável sobre o teto do carro. Estava prestes a desistir, a dar meia volta, a aceitar que Juarez tinha razão. Era uma loucura. Então viu fumo, uma coluna fina e trêmula que se erguia contra o céu azul pálido. Estacionou o carro e caminhou. O coração batia com uma força desenfreada. Um medo primitivo, um medo do desconhecido. O ar estava pesado, imóvel. O único som era o das suas próprias botas sobre a terra rachada. E então, o cheiro. Um cheiro adocicado e rançoso. O cheiro da carne e da podridão. Da vida e da morte demasiado próximas. A primeira construção era uma mistura de adobe, chapas de metal e madeira de cacto. Parecia prestes a desabar. Uma figura saiu da sombra. Um homem, ou o que restava dele. As suas costas estavam torcidas num ângulo impossível. Um dos seus braços era mais curto que o outro. Os seus olhos, como os da criança da foto, eram de um azul leitoso e vazio. Ele olhou para ela sem a ver. Abriu a boca, mas só saiu um som gutural, um gemido. Carmen ficou paralisada. O sabor metálico do medo encheu-lhe a boca. Ela queria correr, gritar, mas os seus pés estavam presos ao chão. Mas figuras emergiram das sombras de outras cabanas. Crianças com cabeças demasiado grandes, mulheres com o olhar perdido e andares desajeitados, homens com membros deformados. Não eram hostis, apenas estavam lá. Existiam num plano diferente da realidade. Uma mulher idosa, com o rosto como um mapa de rugas, aproximou-se dela. Era a única que andava ereta. A única cujo olhar parecia conter uma centelha de consciência. "Quem és tu?" perguntou a idosa. A sua voz era um sussurro de folhas secas. Eu sou Carmen." A idosa estudou-a. "Ninguém vem aqui. Eu perdi-me", mentiu Carmen. A idosa sorriu. Um sorriso sem dentes. "Todos os que chegam aqui estão perdidos." Deixou-a entrar na cabana principal. Lá dentro, o ar era ainda mais denso. Cheirava a suor, a doença e a algo mais. A tristeza acumulada. Num canto, uma jovem de não mais de 15 anos embalava um bebê. Carmen aproximou-se. O bebê era minúsculo. A sua pele era quase translúcida. Tinha uma fissura que lhe dividia o lábio superior e se estendia até ao nariz. Não tinha dedos numa mão, apenas um pequeno coto. A jovem mãe embalava-o com uma ternura infinita, como se não visse nada de errado nele, como se fosse perfeito. Carmen sentiu que lhe faltava ar. Teve de se apoiar na parede de adobe. A parede estava fria, úmida.
Sentiu a textura áspera contra a palma da mão. O frio a ancorou à realidade. Aquela nova e terrível realidade. É um menino, disse a idosa com orgulho. Forte, como o pai. Carmen olhou para a jovem mãe. Depois olhou para um rapaz que estava sentado no chão, esculpindo um pedaço de madeira. O rapaz devia ter uns 17 anos. Tinha o mesmo queixo retraído e os mesmos olhos vazios que a jovem mãe. E que o bebê. O rapaz levantou os olhos. Sorriu para a jovem. Sua irmã. O pai do seu filho. Carmen vomitou. Vomitou a água morna, o medo, a incredulidade. Vomitou 100 anos de um segredo que acabara de explodir na sua cara. A idosa olhou para ela sem surpresa. O corpo habitua-se, disse com simplicidade. A alma demora um pouco mais. Naquela noite, Carmen não dormiu no carro. Dormiu numa das cabanas. O som da noite não era o silêncio. Era uma sinfonia de tosses secas. Os gemidos abafados, do choro fraco de um bebê doente. Era o som da sobrevivência a um custo demasiado alto. O som da dor que se tornou normalidade. O som de uma linhagem a apodrecer desde a raiz. Ficou uma semana. Ninguém lhe pediu para ir embora. Ninguém lhe pediu para ficar. Era uma observadora fantasma num mundo que não deveria existir. Viu as crianças a brincar. Os seus jogos eram estranhos, silenciosos. Imitavam o voo dos urubus, ou ficavam quietos durante horas, olhando para o sol. Ela viu como eles compartilhavam a pouca comida que tinham. Alguns feijões, uma tortilha de milho seca. Não havia egoísmo. Não havia maldade. Apenas uma aceitação passiva do seu destino. A idosa, cujo nome era Elodia, contou-lhe a história. Não de uma vez, mas em fragmentos. Pedaços de memória que ela lhe entregava todos os entardeceres, enquanto o céu se tingia de laranja e púrpura. O meu bisavô era Mateu Vargas, começou ela. Um homem bom. Um homem a cavalo. Ele fugiu da guerra, de Pancho Villa, do recrutamento que levava os seus filhos. Carregou a sua família numa carroça, a sua esposa, os seus 5 filhos. Eles procuravam a paz. Eles entraram no deserto para que a guerra não os encontrasse. E se perderam. A carroça quebrou. Os cavalos morreram de sede. Quando encontraram esta pequena fonte, já era tarde para voltar. Eles decidiram ficar, esperar a guerra passar. Mas a guerra passou e ninguém veio buscá-los. O mundo os esqueceu. A primeira geração morreu de velhice, sussurrou Elodia. Mateu, a sua esposa, enterrados debaixo daquela pedra. Apontou para uma rocha ao longe. Ficaram os filhos. 3 homens, 2 mulheres. Elodia fez uma pausa, a primeira de muitas. O silêncio enchia-se com o peso do que não era dito. A solidão é um veneno, continuou. E o sangue é teimoso. Quer continuar? Um dia, o irmão mais velho tomou a irmã mais nova. Não houve violência. Apenas lágrimas. Choraram juntos a noite toda. Sabiam que era um pecado contra Deus. Mas era a única lei que lhes restava. A lei da sobrevivência. O primeiro filho dessa união nasceu cego. Eles o amaram, cuidaram dele. Ele foi o primeiro de muitos. Cada geração se apegava mais ao seu pequeno mundo. A lembrança do mundo exterior foi desaparecendo. Tornou-se um conto, uma lenda de cidades de luz e rios de água. A sua língua foi encolhendo. Perderam palavras que já não precisavam. Palavras como governo, progresso, futuro. A sua única lei era simples. A família deve continuar. O sangue deve perpetuar-se. O incesto deixou de ser uma tragédia. Tornou-se um ritual, uma obrigação, a única forma de não desaparecer.
Carmen ouvia, não julgava. Quem era ela para julgar? O seu mundo de formulários e escritórios parecia uma piada cruel comparado com isto. Isto era real. Terrivelmente real. Quando Elodia terminou de falar, o sol já se tinha posto. A escuridão do deserto era total, absoluta. Agora sabes, disse a idosa. Leva o nosso segredo contigo. Carmen sentiu o peso desse segredo. Era um peso físico. Oprimia-lhe o peito. Dificultava-lhe a respiração. No dia seguinte partiu. Elodia não se despediu. Apenas olhou para ela da porta da sua cabana. Um olhar que era ao mesmo tempo um apelo e uma condenação. Carmen conduziu durante horas, sem parar. Quando chegou à primeira estrada pavimentada, parou. O som de um caminhão a passar a toda a velocidade fez-lhe dar um salto. Era o som do mundo ao qual ela pertencia, um mundo que tinha esquecido os Vargas, um mundo que agora ela tinha de enfrentar. Chegou a Saltillo ao amanhecer. Sentia-se uma estranha. As cores, os ruídos, as pessoas, tudo parecia artificial, falso. Foi para o seu apartamento. Tomou banho durante 1 hora. Tentou lavar o pó do deserto. Mas o cheiro da tristeza continuava impregnado na sua pele. Não foi para o escritório. Foi diretamente para a delegação estadual da Comissão de Direitos Humanos. Esperou 3 horas numa sala de plástico laranja. Finalmente, foi recebida por um homem de fato e gravata. O advogado Rivas. Carmen falou, com a voz quebrada pela emoção e pelo cansaço. Contou-lhe tudo. O isolamento, as deformidades, o incesto como lei. Mostrou as fotos que tinha tirado com o telemóvel. Fotos desfocadas e escuras. Mas a verdade que continham era nítida. O advogado Rivas olhou para as fotos com desinteresse. Passou-as como se fossem cromos. Fascinante, disse. Uma espécie de cápsula do tempo sociológica. Carmen não conseguia acreditar no que ouvia. Não é sociologia, advogado. É uma emergência humanitária. Essas crianças precisam de médicos, precisam de ajuda. Agora! Rivas recostou-se na sua cadeira de couro. O couro rangeu, o som do conforto. Senhorita Mendoza, compreendo a sua paixão. Mas isto é complicado. Complicado. Olhe, essa zona, El Espinazo del Diablo, é um limbo legal. Parte é terreno federal, parte ejidal, parte propriedade privada não reclamada. Não está claro de quem é a jurisdição. Carmen sentiu a raiva subir pela garganta. Uma raiva fria e afiada. Está a falar-me de papéis, de mapas. Estou a falar-lhe de pessoas. E eu estou a falar-lhe do procedimento, disse Rivas, num tom condescendente. Não podemos simplesmente enviar uma equipa. Precisamos de estabelecer a competência, fazer um estudo preliminar, formar um comitê interinstitucional. Comitê, estudo, procedimento. As palavras ricocheteavam em Carmen. Eram paredes. Paredes de burocracia concebidas para que nada acontecesse. Enquanto vocês formam o seu comitê, disse Carmen com a voz trêmula. Um bebê com palato fendido está a tentar respirar numa cabana de adobe. Rivas suspirou. Um suspiro de aborrecimento. Faça um relatório, disse ele. Detalhado, com cópias das fotos. Vamos encaminhá-lo para a área correspondente. Carmen ficou a olhar para ele. O homem atrás da secretária. O sistema encarnado. Sentiu uma náusea profunda. Mais profunda do que a que sentiu no deserto. Era a náusea da impotência. Saiu do escritório. O corredor era longo e silencioso. O ar-condicionado zumbia. Um som limpo, estéril. O som da indiferença. Encostou-se à parede. Fechou os olhos. A parede era lisa e fria. Não como a parede de adobe. Essa frieza não se fixava.
Isolava. Preencheu o relatório. 10 páginas. Cada palavra era um grito. Entregou-o. Passou uma semana, 2 semanas. Ligou todos os dias. O advogado Rivas está numa reunião. A área correspondente está a analisar o seu relatório. Vamos ligar-lhe de volta. Nunca ligavam de volta. Voltou ao escritório. O seu superior, Juarez, estava à sua espera. Não parecia zangado, parecia desapontado. Mendoza, o que diabos você fez? Fiz o que era certo. Você foi aos direitos humanos, ignorou a cadeia de comando, deixou-nos ridículos. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Juarez massageou as têmporas. Recebi uma chamada. De cima. Pediram-me para mantê-la ocupada. Ele atirou uma pilha de pastas para a secretária. Arquivos mortos, casos de há 10 anos. Quero que os organize. Era um castigo. Um exílio dentro do próprio escritório. Enterrá-la no passado para que ela parasse de lutar pelo futuro. Carmen olhou para as pastas. As letras borradas. Os nomes esquecidos. As tragédias arquivadas. Sentiu que algo se partia dentro dela. O último fio do seu idealismo. Mas não desistiu. Gastou o resto das suas poupanças no advogado, um jovem que trabalhava em casos pro bono. Contou-lhe a história. O advogado ouviu-a com atenção. Podemos tentar um recurso, disse ele. Obrigar as autoridades a agir por omissão. Era uma possibilidade. Uma pequena luz na escuridão. Apresentaram o recurso. O sistema legal entrou em ação, com a velocidade de um glaciar. Audiências, papelada, provas, meses. 6 meses se passaram. Carmen vivia de empréstimos. Tinha perdido o emprego. Juarez a demitiu por corte de pessoal. Um dia, ela recebeu uma notificação do tribunal. O recurso havia sido indeferido. O juiz argumentou que Carmen não tinha interesse jurídico. Ela não era parente. Não era representante legal. Era uma simples cidadã. Sua dor não tinha validade legal. A decisão era um labirinto de jargões jurídicos. Mas a mensagem era simples. Não se intrometa. Naquela noite, Carmen sentou-se na escuridão do seu apartamento. O silêncio era absoluto. Já não ouvia o vento do deserto. Apenas o zumbido da sua própria derrota. O sistema não a tinha combatido. Simplesmente a tinha esgotado. Tinha-a absorvido na sua inércia. Tinha-a vencido pelo cansaço. Então, ela decidiu fazer algo que nunca pensou que faria. Ligou para um jornalista que conhecia. Um tipo cínico que trabalhava para um tabloide. Tenho uma história para ti, disse ela. Uma que te tornará famoso. Eles se encontraram em um café. Carmen entregou tudo a ele. As fotos, os documentos do tribunal, os nomes dos funcionários que a ignoraram. O jornalista farejou a história. Os seus olhos brilhavam com uma avidez predatória. Isto é ouro, miúda, ouro puro. 2 dias depois, a história explodiu. A tribo perdida. Família viveu 100 anos de incesto no deserto. O título era grotesco, sensacionalista. Mas funcionou. A notícia estava em todo o lado. Na televisão, no rádio, na internet. O nome Vargas estava na boca de todos. De repente, os funcionários que a tinham ignorado davam conferências de imprensa. Prometiam chegar ao fundo da questão. Anunciavam a criação de brigadas de ajuda imediata. O advogado Rivas, dos direitos humanos, falava diante das câmaras com um ar contrito. É uma tragédia que nos dói a todos, dizia ele. Carmen via-o na televisão e sentia repulsa. O governo agiu. Rapidamente. Com a eficiência que só o pânico mediático pode gerar. Helicópteros, caminhões do exército, médicos, psicólogos, antropólogos.
Desceram sobre o pequeno assentamento dos Vargas como uma praga. Tiraram-nos de lá. Todos. Elodia, a jovem mãe, o bebê. Levaram-nos para os helicópteros. O barulho das hélices abafou o silêncio do deserto. Levaram-nos para um albergue na cidade. Um edifício de betão com camas de metal e luzes fluorescentes. Deram-lhes roupas novas. Comida que não reconheciam. Os médicos examinaram-nos. Os psicólogos tentaram falar com eles. Os antropólogos estudaram-nos como se fossem uma espécie recém-descoberta. Para o mundo, era um resgate, uma vitória da civilização. Mas Carmen sabia a verdade. Ela foi visitar o albergue. Encontrou-os. Estavam sentados numa sala grande, todos juntos, amontoados num canto, aterrorizados. As roupas limpas ficavam grandes neles. As luzes brilhantes faziam-nos piscar os olhos. O barulho da cidade era uma tortura para eles. O bebê, aquele que nasceu com o lábio leporino, tinha morrido. Pneumonia, disseram os médicos. Ele não aguentou a mudança. Elodia viu-a. Aproximou-se dela. Os seus olhos já não tinham aquele brilho de consciência. Havia apenas medo. Tiraram-nos do único lugar que conhecíamos, sussurrou. Trouxeram-nos para este inferno barulhento. Aqui, o ar dói. Separaram-nos. As crianças foram enviadas para orfanatos. Os adultos, para instituições psiquiátricas. A lógica do sistema. Classificar, separar, controlar. A família, a única estrutura que conheciam, foi desmantelada em nome da ajuda. Elodia morreu um mês depois. De tristeza, disse uma enfermeira. O seu corpo não aguentou estar longe da sua terra. Os outros perderam-se. Tornaram-se números de processo. Casos anônimos em instituições superlotadas. O escândalo mediático durou algumas semanas. Depois, como sempre, o mundo passou para a notícia seguinte. Os Vargas foram esquecidos pela segunda vez. Desta vez, não no deserto, mas nos corredores da burocracia que supostamente os tinha salvado. Carmen visita por vezes uma das instituições. Vê um dos jovens Vargas, sentado num pátio de betão, olhando para o céu, com o mesmo olhar vazio. Ela não o reconhece. Talvez seja melhor assim. Foi um resgate? Ou foi a destruição final? Nós tiramos eles do seu mundo, um mundo terrível, sim. Mas era o único que eles tinham. Para quê? Para os trancar em gaiolas de betão? Para que morressem de tristeza em camas estéreis? O sistema não os ajudou. Processou-os. Transformou-os na prova da sua própria eficiência. Uma eficiência que mata. A história dos Vargas não é a história de uma família. É um espelho. Um espelho que nos mostra um rosto que não queremos ver. O rosto da nossa própria indiferença. O rosto de um sistema que não foi concebido para ajudar o ser humano, mas para se perpetuar. No deserto de Coahuila, no Espinazo del Diablo, as cabanas de adobe estão a desmoronar-se. O vento sopra através das paredes quebradas. Em breve, não restará nada. Apenas pó. E um segredo que a terra voltará a engolir. Um segredo sobre o preço da sobrevivência. E o preço ainda mais alto do nosso esquecimento. Sou Padre Del Valle. E nos vemos na próxima Realidade México.